Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é falar sobre decomposição em fatores primos. Bem, para falar de decomposição em fatores primos, nós temos algumas coisas para rever, como por exemplo, o que é decompor, o que é um número primo e como escrever um número em fatores primos. Então a gente vai ver cada um desses processos para entender a decomposição em fatores primos. Ela é importante, né, essa decomposição que lá quem está no oitavo ano e no nono pode se utilizar para calcular raízes quadradas, cúbicas, ou aplicar, né, as propriedades aí, também de raízes aí, tá bom? Então é por isso que ela é importante aí a gente estudar. Quem está no sexto aí e sétimo ano, né, a gente vai aprender com MMC, essa aplicação da decomposição para o cálculo do MMC. Vamos então, continuando aqui, vamos ver o que é um número primo. Números que possuem apenas dois divisores. Anota isso, isso é importantíssimo. Às vezes alguém me pergunta, como que eu vou saber se o número é primo ou não? Se ele tiver dois divisores, ele é primo. Se não, vai ser chamado de composto. Olha só. Vamos pegar um número aqui, ó, aqui tem uma sequência dos números primos, ó, 2, 3, 5, 7, 11, eles são infinitos números, né? Observe que aqui já não tem o número 6 e tal, por que aqui não tem o 6, né? Vamos ver aqui uma coisa, olha só. Vou colocar aqui para vocês, vamos ver o seguinte. Eu vou chamar de divisores de 13, eu vou chamar de D13, vou colocar assim, ó, ali na cor amarela, ó, D13. Pensa comigo, quais são os números que você entende que divide o 13? Pensa comigo, ó, o número 1, 2 não divide, 3 não, 5 não, 7 não, 11 não, 9 não, somente o 13, né? São os únicos números aí que divide o número 13. Portanto, ele é chamado de número primo. Vamos fazer um outro aqui, um contra-exemplo. Olha só, vou dividir aqui meu quadro. Vou fazer um contra-exemplo. Pensa no número, vamos pegar um número pequeno, o número 6 mesmo, né? Vamos pegar o número 6. Vou chamar de D6, ok? Vamos pensar nos divisores de 6. Quem seriam os números que divide o número 6? Começa lá. Bem, o número 1, que é divisor universal, né? Então, o número 1 aí, ele é um número que divide todos. Então, o número 1. O 2, porque o 6 é par. O 3 e o próprio 6. Olha quantos divisores tem o número 6. Nesse caso, nós damos um 9 para esse número 6 aí. Nós chamamos ele de número composto. Número composto. Então, quando possui mais de um divisor, chamado de número composto. Fácil, né? Dois divisores, primo. Mais de dois divisores, composto. Os números primos tem que marcar essa sequência aqui, tá? 2, 3, 5, 7, 11. Então, você tem que anotar isso aqui, ó. Essa sequência aqui você tem que anotar porque ela é importante. Nós vamos ver aqui um critério, né, de divisibilidade para facilitar a nossa vida na parte da decomposição. A gente vai ver aqui um critério, que é o critério quando o número é divisível por 2, ou seja, quando é for par. Quando é divisível por 3, ó, lembre-se que 2 é primo, 3 é primo e 5 é primo. São os três primeiros primos, né? Aqui tem um critério para saber se ele divide ou não um número. Quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Aqui geralmente os alunos têm dúvida, como assim a soma dos algarismos? Vamos, por exemplo, pegar um número aqui, ó. Vamos escolher um número aí. O número 246. Tá, eu vou escolher um número aqui. Escolher o número 246. Qual é? Eu digo que o 246 é um número divisível por 3. Você vai perguntar, mas por que que é divisível por 3? Como é que você sabe que é divisível por 3 sem fazer conta, sem fazer cálculo? Olha só. Faz a soma dos algarismos aí desse número. Vamos fazer a soma? Quais são os algarismos? 2 mais 4 mais 6. Então vamos somar aqui, deixa eu ver aqui, mais, peraí, mais 6. Quanto dá essa soma? Essa soma é igual a 12. E 12, né, o resultado 12 é múltiplo de 3. Por isso que esse número automaticamente é divisível por 3.
Bem, quando que um número é divisível por 5? É divisível por 5 quando a unidade é 0 ou 5. Agora vamos ver o que significa decompor. Bem, significa escrever o número de uma forma diferente, em forma de multiplicação, por exemplo, né? Então eu escolhi aqui o número 12, ó. Tá aqui o número 12. O Juquinha aqui tá quietinho hoje na aula, né? Isso é bom, tem que ficar quietinho mesmo, para não atrapalhar, né? Então aqui a gente tem o número 12, ó. Como que eu posso escrever o 12? Primeiro, como 1 vezes 12, ó. Isso é uma decomposição, ó. Escrever ele de forma diferente, né? A gente vai usar, no caso, que é multiplicação. E 1 vezes 12 é 12, né? E 2 vezes 6? Bem, 2 vezes 6 também é 12, ó. Está escrito diferente. 4 vezes 3, né? Também é 12. E tem essa multiplicação, ó. 2 vezes 2 vezes 3. E essa multiplicação aqui, ó, que ela é importante, é essa que nós queremos, tá? Porque ela é única. E ela só tem números primos, ó. 2 é primo, fator, né? E o 3 também. Então, por isso que ela recebe o nome de decomposição em fatores primos, pois só tem número primo. Legal, né? Bem, eu tenho que ficar fazendo adivinhação, assim, de número por número, multiplicando até achar esses fatores? Não, tem uma técnica que nós chamamos de decomposição em fatores primos. Essa técnica, para fazer isso, para encontrar essa decomposição, é chamada de divisão sucessiva. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor. Vamos aqui dar uma ampliada, vamos ajustar a nossa tela aqui de novo. Aí, vamos só dar uma ajustada na tela aqui, tá? Pronto. Então aqui, ó. Essa decomposição, olha só, a gente chama de divisão sucessivas. Divisão por quem? Pelos números primos, tá? Então a gente vai fazer divisão sucessiva pelos números primos. Então, vou fazer divisão. Por isso que aquele critério por 2, por 3 e por 5, eles são importantes. Para saber se o 2 divide, se o 3 divide ou 5. Por quê? Nessa técnica ela consiste da seguinte maneira. Um exemplo 1 aqui, ó. Eu usei o número 12, que a gente já viu no quadro anterior. O 12, a gente colocou aqui o número que a gente quer decompor, ou quer encontrar decomposição em fatores primos. Coloquei um risco aqui na vertical, tá? E observe que divide em dois membros, né? Em duas partes, lado esquerdo e lado direito. Do lado direito, eu só posso utilizar os números primos, ó. Do lado direito, só números primos. Do lado esquerdo vai ficar os quocientes, ou seja, os resultados dessas divisões. Como assim? Olha só esse número 12. Eu sei que ele é par, então eu dividi por 2. Eu fiz essa conta aqui, ó. Peguei o 12, tá bom? Ó. Peguei o 12 e dividi por 2. Bem, nessa divisão, dá 6 e carinha feliz, né? Que dá resto zero. Vem pra cá, menos 12. Carinha feliz ali, ó. Que vai dar zero aqui a divisão. É uma divisão exata, né? Então, carinha feliz aí, porque deu exato, né? Bem, observe que nessa divisão você tem alguns elementos, ó. O 2, que é o número primo, que eu só posso dividir pelos números primos, né? Tá aqui do lado direito do risco. O 6, que é o quociente, ele ficou aqui, ó, embaixo do 12, ó. Do lado esquerdo ficou embaixo. Aí eu fiz de novo, por isso fala sucessivas, ó, porque eu peguei o 6 e dividi novamente, só que pelo mesmo fator primo, 2, por ser par, então dá para dividir por 2, né? Daí a metade de 6, 3. Ó, o resultado, o quociente aqui, e o fator ficou aqui do lado direito. Observe que o 3 agora, ele é um número primo, ó, tá aqui, ó, ele é um número primo. Bem, se o 3 é primo, então ele só é divisível por 3, ou seja, por ele mesmo. Então, o fator 3 dividindo aqui, ó, que é o divisor, o quociente deu 1. Toda vez que eu chego em quociente 1, significa que eu já determinei todos os fatores que eu gostaria, no caso dos números primos. Então, olha, o 12 eu escrevi como 2 vezes 2, que é 4, vezes 3, que é 12. Ó, só números primos. Quando tem um fator repetido, no caso 2 vezes 2, eu posso escrever em forma de potência, né? Lembra do conceito de potência? Multiplicação de um mesmo fator. Então tá aqui, 2 elevado ao quadrado. Eu deixei um outro exemplo aqui do lado para a gente fazer juntos. Ó, como é que eu decomponho o 60 em fatores primos? Então, primeiro eu vou colocar o nosso risco. O que pode ficar do lado esquerdo?
apenas os quocientes. Do lado direito, aqui vai vir os números primos. Vamos analisar? Vamos colocar aqui, ó. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e 11. Bem, o 60 é par. Dá para começar dividindo por 2. Algum pode falar, mas e se eu começar com 5? Bem, é possível. A gente vai ver o que acontece quando divide por 5. Então, 60, a metade é 30. Aí você vai falar, o 30 é par, dá para dividir por 2 de novo. Também, é verdade. Então, vamos dividir por 2. Metade de 30 é 15. Observe que aqui do lado esquerdo só está vindo os resultados da divisão. E do lado direito, somente números primos. Agora, o 5, você pode pensar, bem, 5 dá para dividir por 5, porque é 15, né? Final 5. E dá também para dividir por 3. Que número que eu escolho? Tanto faz. Eu, no meu caso, eu vou escolher o número 3. Eu gosto de começar sempre pelo menor possível. Então aqui vai dar 5, para ficar organizado aqui, ó, em ordem crescente. E o 5 é primo, só dá para dividir por 5. E o resultado 1. Olha que interessante o que acontece. Então aqui o número 60, como é que eu posso escrever ele em fatores? Então 60 em fatores primos ficou igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Professor, tem fator repetido. Verdade. Então dá para nós escrever o 60 em forma de, usando o conceito de potência, esse fator repetido, como 2 ao quadrado, né? Para ficar mais bonito, mais legal, fica bonito, chique, né? Olha lá, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Como é que eu posso saber se eu acertei a conta? Bem, aí, como é que eu vou saber se está realmente certo? Tem que multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Bem, alguém pode dizer, professor, mas se o 60 é final 5, é final 0, eu não posso dividir por 5? Pode. Pode começar. Eu vou fazer aqui do lado. Vou fazer uma outra conta, a mesma conta, o mesmo cálculo. Só que em vez de começar por 2, o que, que aconteceria se em vez de eu dividir o 60 por 2, dividisse por 5, por ter final 0? Aí eu soubesse, né? Eu sei que dá para dividir por 5 e começasse por 5, então. Observe que o 60 por 5 agora vai dar 12. Olha, isso que é interessante, né? A gente fazer essa observação, ó. O quociente ficou diferente, mas o fator 5 está aqui e aqui também tem fator 5, ó. Então, o 12, agora você vai ver que já não dá mais por 5. Você vai lembrar que dá para dividir por 2, que vai dar 6. Você vai lembrar que o 6 é par, então você vai dividir por 2 de novo. Vai dar 3. Observe que os quocientes aqui, ó. O que está mudando são os quocientes, tá? E os fatores acabam ficando iguais, ó. Daí vem aquela ideia, aquela propriedade da... Tem uma propriedade da multiplicação, que a ordem dos fatores não altera o produto. Observe que aqui ficou agora, a ordem dos fatores ficou alternada, mas são os mesmos fatores, ó, 5 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 3. Então, são os mesmos fatores, né? Olha lá, 5, 5, 2, 2, 2, 2 e o 3. Então, são os mesmos fatores, né? A gente consegue observar aqui que tem 2, 2 como fator e 2, 2 como fator. Tem o 3 como fator, e o 3 como fator, e o 5. Então, são os mesmos fatores. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje, a decomposição em fatores primos. Espero que tenha ficado bem entendido, bem claro, que a técnica utilizada para fazer a decomposição em fatores primos é divisão sucessivas pelos números primos. Façam bastante exercício, né? Não esqueçam aí de fazer exercícios, tá bom? E espero aí encontrar vocês na próxima aula. Pretendemos aí calcular MMC usando essa técnica, né, de fatoração, só que daí a gente vai usar com 2 ou mais números juntos ao mesmo tempo. Tá bom? Então, um meu grande abraço aí e até a próxima aula.